Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor e vamos lá falar um pouquinho de Fluminense, porque a venda de André aparentemente está cada vez mais perto. Segundo uma publicação em conjunto entre o Ruud Gullit, jornalista de esportes e enfim, que cobre essas transferências de jogadores pela Europa, e do Valentim Furlan, aí um brasileiro jornalista do portal Goal.br, o Fulham entrou em um princípio de acordo com o Fluminense pelo meio-campista André. O Fluminense tinha recebido uma proposta de 25 milhões de euros na última semana, recusou essa proposta, isso inclusive está no GE. Globo, tá? Numa matéria do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves, e essa proposta de 25 milhões de euros foi recusada pela equipe do Fluminense. Porém, veio uma proposta de que o Fulham colocaria 25 milhões de libras. Essa é a diferença ali crucial. 25 milhões de libras no jogador. Algo que dá em torno de 29 milhões, praticamente os 30 milhões de euros. Né? As libras, moeda da Inglaterra, que valem mais do que o euro. Então esse valor seria essa proposta, como eu falei aqui em relação a uma notícia do Ruud Gullit e do Valentim Furlan. São dois jornalistas que, pelo que eu vi, já acertaram em algumas negociações. Dessa maneira, o Fluminense estaria confirmando a venda. É o valor que o Fluminense queria. E estaria só nos detalhes burocráticos. Só que, aí você vem aqui comigo, né? Primeira coisa que você sabe. Venda só é venda quando está assinado. Né? Até porque hoje também saiu uma notícia do Liam Thomas, que é um jornalista do Sky Sports, né? Talvez o Sport TV da Inglaterra, né? O veículo ali de esportes também de televisão e tal, muito bem recomendado, disse que o Fulham está avaliando a compra do McTominay. Eu não sei como é que se fala exatamente o nome desse malandro, mas que é do United, né? A primeira oferta que eles fizeram foi 17 milhões de libras e foi rejeitada pelo Manchester United, e com isso eles estão reavaliando uma segunda proposta. Isso interfere na vida do André, na ida do André para o Fulham? Não sei, mas é fato de que negociações, meu amigo, vão acontecendo, vão mudando e a gente precisa estar sempre de olho. Sobre o valor, a segunda coisa que a gente tem que ficar de olho é que 25 milhões de libras, tá bom. 30 milhões de euros, tá bom. Mas qual que é a divisão entre a proporção de fixo e bônus? Porque sim, terá bônus. O Fluminense só negocia com bônus. Eu já falei, já ouvi isso inclusive da boca do Mário Bittencourt, de que a lógica dele tem que ter bônus e tem que ter percentual. Porque se o jogador for muito bem por um curto espaço de tempo e for transferido, você não vai ganhar os bônus, porque o cara não vai bater metas nesse time, mas você vai ganhar no percentual na hora que ele for vendido. Se ele for muito bem e ficar a vida inteira no Fulham, você não vai ganhar no percentual na hora da venda, mas você ganha porque ele vai bater os bônus. Então a lógica é essa. Então a gente tem que ficar de olho, porque senão, meu amigo, tá lá, 30 milhões de euros, mas são, vou exagerar aqui, tá? 10 milhões de euros fixos e 20 milhões em bônus. Não acho que seja isso, exagerei aqui. Então a gente precisa saber esse detalhamento, porque na venda do Luiz Henrique isso fez diferença, né? O fato de serem 13 milhões de euros já era uma coisa que e tal, gerava uma coisa. Quando eu descobri que era 8 mais 5, se tornou um negócio ainda pior, né, em relação aos bônus e tal. Tinha bônus de Champions League. É óbvio que sempre que se tem bônus, você tem bônus que nunca vão ser batidos, como o Betis ganhar a Champions League, né, no caso do Luiz Henrique, com o Luiz Henrique jogando. E também tem bônus que são ridículos, que é para serem batidos mesmo, só para jogar a grana um pouco mais para frente, que é jogar 5 partidas pelo Campeonato Nacional e etc. Vamos ficar de olho nisso, tá? E vamos ficar de olho também, porque hoje
À noite tem Campeonato Brasileiro, né? A gente não tá jogando, mas a rodada tá acontecendo normalmente, né? Se a gente vir aqui no aplicativo Flash Score e der uma olhada, ontem rolou o resultado que importa pra gente, né? O Corinthians ganhou o Criciúma por 2-1 e o Juventude empatou com o Atlético Mineiro, além do Cuiabá, que, meu Deus, Cuiabá no sábado, no início dessa rodada, ganhou o Bahia fora de casa. Ou seja, tirando o Criciúma, né, que perdeu pro Corinthians no confronto direto, a parte de baixo da tabela tá pontuando, a gente já olha a zona de rebaixamento a 7 pontos da gente. 7 pontos, na verdade 8, né? Porque o Vitória tem 4 vitórias. E a gente só tem uma, então mesmo que a gente faça ali os 7 pontos, a gente ainda estaria atrás do Vitória. Então, 8 pontos para sair do Z4, são 3 pontos para poder sair da lanterna, né? Aí é basicamente uma vitória. A situação é muito complexa. Hoje tem jogos, tá? Tem alguns jogos adiados, né? Nessa rodada. Mas aqui, ó, inclusive do próprio Fluminense. Mas hoje à noite, no dia 17, tem Atlético Goianiense e Vasco. E tem, mais tarde, Fortaleza e Vitória. São os 2 jogos que interessam e muito a torcida do Fluminense pelos resultados. Ideal, cenário ideal, o empatezinho do Atlético Goianiense com o Vasco seria o ideal. O Vasco também não escapou já do Z4 também dessa maneira, então seria legal segurar. E Fortaleza e Vitória, obviamente a vitória do Fortaleza. São Paulo e Grêmio também interessa muito a gente, tá? Vitória do São Paulo aqui é importantíssima. O jogo que menos interessa é o que eu tenho certeza que você vai acabar vendo, né? Que é Botafogo e Palmeiras. Você vai acabar vendo esse jogo hoje. Então baixa o Flash Score, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter os resultados ao vivo dos outros jogos. Já que você provavelmente vai ver Botafogo e Palmeiras, aproveita para baixar o Flash Score e ativar ali a notificação e tal para saber o resultado dos outros jogos. Vamos lá, cara, a gente fala agora sobre uma saída, essa sim confirmada. O Famalicão fechou o negócio pelo lateral direito Lucas Calegari do Fluminense, uma matéria do Eduardo Pedrosa Marques. Lucas Calegari vai ser jogador dos famalicenses. O acordo com o time brasileiro está selado através de um empréstimo com opção de compra, é o que diz a matéria do jornal A Bola. A data da viagem para Portugal depende da burocracia inerente à nova lei de imigração dos portugueses. Era um dos entraves, o Famalicão estava ali ajeitando em relação a isso, né? Se iria cancelar o negócio, se iria dar seguimento à parada, mas deu seguimento mesmo. E Calegari será jogador do Famalicão. Quais são os detalhes, tá? Segundo a matéria do A Bola, o Famalicão vai ficar com uma opção de compra, o direito de comprar 90% do Calegari por 1 milhão de euros, ok? 90% de Calegari por 1 milhão de euros ao final do empréstimo. Não sabemos quanto está sendo pago pelo empréstimo do Calegari efetivamente. Fato é que Calegari acabou se mostrando... acabou ficando abaixo das expectativas, né? Acho que acabou ficando abaixo das expectativas o Calegari. Era um cara que, pô, quando ele sobe, vocês vão se lembrar disso, né? 2020, o Brasileirão, Calegari sobe com 18 para 19 anos, cara. E faz um Brasileirão muito bom, muito bom. Ele tava, eu lembro de ser citado em alguma outra lista ali como o melhor lateral do Campeonato Brasileiro. Não acho que foi, mas lembro de ser citado. E dali, depois acabou em 2021, ele até começa e tal, disputa a posição, até briga bastante posição. 2022, ele briga por posição com o Samuel Xavier, ele é o lateral direito titular do título carioca com o Abel. Mas depois da chegada do Diniz perde espaço, não rende, é emprestado pro Los Angeles Galaxy. E aí vem o azar de ter a lesão de ligamento, fica fora um tempão, e aí assim... uma opção de compra de 1 milhão de euros por ele, cara, é bem baixa para um cara que tem passaporte europeu, por exemplo, que se tinha uma expectativa muito alta. É bem baixa dentro da expectativa, dentro da realidade, também acho baixa. O Fluminense conseguiu vender o Espadácio, lembra que a gente não faz ideia. Onde estará Leandro Espadácio, né? Fica essa dúvida aí, eu vou pesquisar aqui para poder te dar a informação. Mas ele tinha saído lá para o famoso mundo árabe, né, para os Emirados Árabes, para o Al-Ahly dos Emirados Árabes, não confundir com o Al-Ahly do Egito. Saiu por $1 milhão naquela época. E era um jogador que não tinha pisado em campo pelo time profissional. E, enfim, quando ele saiu, ele já tinha ali mais ou menos quase a idade do Calegari, um pouquinho menos, na verdade.
Então, assim, tá lá nos Emirados Árabes, tá no Al Ittihad Kalba, jogando por lá, enfim, e foi por US$ 1 milhão. O Calegari tá indo pra um time pequeno da Europa, pequeno de Portugal, inclusive, também, mas €1 milhão ainda me pareceu pouco. Enfim, essa é a opção de compra, ele vai por empréstimo, se der certo lá, o Famalicão tem essa opção de comprar o lateral Lucas Calegari. Uma pena, cara, um cara que fez uma quantidade muito grande de jogos pelo Fluminense, que é a revelação da base. E, enfim, a gente também em nenhum momento vai olhar pra ele e vai falar bem assim, pô, poderia ter tido mais oportunidades. Não, o Calegari teve oportunidades, isso é fato, mas acabou não rendendo. Sai do Fluminense com uma quantidade de jogos, né, efetivamente ele pelo Fluminense, de 74 vezes como titular, 12 vezes como reserva, então termina ali com 86 jogos e marcando ao todo um gol com a camisa do Fluminense. Tá aí, Calegari. Vamos falar agora, já que eu falei do Calegari, vamos falar de Luan Brito. Luan Brito é jogador... Ele tá regularizado, né? Foi um modelo semelhante, inclusive, ao empréstimo do Calegari agora, também do Luan Brito para Portugal, para o Porto. Se o Porto quisesse efetuaria a compra, acabou não efetuando, ele voltou para o Fluminense. E apesar de o desejo interno ser de rolar um outro empréstimo com um atacante de 21 anos, ele tá regularizado, né? De volta ao Brasil, abriu a janela e, segundo a matéria do GE. Globo, o Luan Brito tá treinando com o time principal no CT Carlos Castilho e pode ter ali seu futebol utilizado pelo Mano Menezes nas próximas rodadas. A gente lembra que as centroavanças não estão rendendo tanto, né? Germancano deve voltar de lesão, John Kennedy está muito mal. E o Cauã Elias teve até um suspiro ali de bom futebol no jogo contra o Criciúma e deve receber mais chances. Mas o Luan Brito corre por fora. Não vejo uma expectativa tão alta, confesso, no Luan Brito assim, não. Acho que era caminho de empréstimo mesmo. Se fosse para falar de alguém hoje que eu teria uma mínima expectativa, falaria de João Neto no CRB, mas também não é uma expectativa altíssima, né? Mas seria alguém que estaria na frente na fila também. Mas, enfim, vamos ver. Já deixou o like aqui embaixo? Eu acabei não pedindo, mas se você assistiu até agora, você tá gostando do vídeo, né? Pra poder fechar aqui, notícia do Vene Casagrande sobre o zagueiro Marlon. Marlon foi vendido pelo Fluminense, ou melhor, deixa eu refazer a frase que isso é muito importante. Marlon saiu do Fluminense e assinou com o Al Ain, lá dos Emirados Árabes, que inclusive joga o Super Mundial. Eu gravei um vídeo mais cedo falando sobre o Super Mundial, tá muito importante você assistir. Só que ele chegou lá e não foi aprovado nos exames médicos, segundo informa o Vene Casagrande. Aí ele diz até aqui assim no tweet: o que me foi passado é que a artroscopia que o defensor fez nos tempos de Fluminense é o que está atrapalhando a vida do jogador. Os empresários do atleta tentam conduzir a situação, fecha aspas, para o que disse o Vene Casagrande. Cara, nitidamente foi passado isso pelos empresários do jogador, né? E aí tá botando a culpa na artroscopia do Fluminense. Primeira coisa que muita gente ficou desesperada na hora. Peraí, ele volta pro Fluminense? Não, gente, não tem nada a ver. Ele estava emprestado no Fluminense, ele pertence ao Shakhtar. Então, meu amigo, alô Shakhtar! Esse problema agora é do Aspira, né? Meu não. Esse problema é de vocês. O Fluminense tem relação nenhuma mais com o Marlon. Agora, se ele tentar imputar o problema dele de ser reprovado nos exames da OIM, a artroscopia realizada no Fluminense, vale lembrar, Marlon passou o ano passado inteiro lesionado, começou o ano lesionado também, e o Fluminense fazia pressão para ele fazer cirurgia no joelho. Então, assim, se ele é um jogador que já tem problemas sérios de joelho e ele imputar esse problema ao Fluminense, acho que vai ser uma sacanagem ainda maior do que mandar calar a boca naquele jogo lá contra o Goiás. Mas vamos ver para qual caminho o Marlon vai. No momento ele pertence ao Shakhtar e não volta pro Fluminense não. Isso é problema dos outros, não é problema nosso não. Tamo junto, tá? Se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima. Valeu.